Olá, pessoal, tudo bem? Bem, hoje, como eu havia comentado nas redes sociais da revista Cidades e Negócios, nós vamos falar com o grande André Buna. O André está doutorando em ciência política, já possui um mestrado também em ciência política, e nós vamos falar aqui de um tema que já falamos outras vezes aqui, algo próximo, mas hoje nós vamos abordar de uma forma muito mais aprofundada, um especialista na área, alguém que está estudando a fundo o tema, que é pós-verdade e democracia. Tá? Então, eu vou chamar aqui para o nosso bate-papo o grande André Buna, e a partir de então vamos dialogar sobre esse tema pós-verdade e democracia e todos os detalhes, tudo aquilo que gira em torno dessa pauta tão importante, tão relevante atualmente e que impacta não só a sociedade brasileira, mas também mundial. Então, deixa eu trazer aqui o nosso amigo André Buna. André, seja muito bem-vindo. Desde já, muito obrigado aí pelo teu tempo, pela disponibilidade de estar aqui conosco na revista Cidades e Negócios, que, na verdade, você já é de casa, e eu, de antemão, já te falo que é só mais um convite, porque outros virão. Seja bem-vindo. Tudo bem? Muito obrigado, Cláudio. Boa tarde a você, a todo mundo que está nos ouvindo e vai nos assistir pelas redes das Cidades e Negócios. Legal, André. André, é o seguinte, antes de iniciar aqui te fazendo algumas perguntas para a gente te ouvir, eu sei que você está. Eu queria que você contasse um pouco para a gente onde você está, na verdade, agora. Eu vou deixar que você fale. Onde você está nesse momento? Qual é a missão que você está fazendo aí? Conta um pouco para a gente, porque eu sei que o que você vai explicar, o que você vai informar para a gente, tem tudo a ver com aquilo que a gente vai debater hoje, né? Conte Sim, para a sim. gente. Bom, eu sou um paraense, mais um dos paraenses, né, belenenses que está longe de casa, morrendo de saudade de casa, das comidas da minha cidade, da minha terra, do meu povo, principalmente. Não, não necessariamente meu, mas eu sou também povo paraense, né, obviamente, apaixonado pela minha terra. Eu acho que sou um dos maiores divulgadores da minha terra, longe de casa. Sou bairrista ao extremo, chego a ser até enjoado, né? Todo mundo fala que já espera que eu faça algum comentário sobre o Pará em qualquer mesa, em qualquer local, eu vá enaltecer a minha cidade. Sou servidor público federal também, trabalho na Universidade Federal do Pará, na área técnica. Sou mestre em ciência política pela Casa, pela Universidade Federal do Pará. E hoje estou doutorando, estou licenciado, afastado das minhas funções na universidade, para morar aqui em São Carlos, no interior paulista, para que eu possa estar realizando os meus créditos, né, os famosos créditos do doutorado longe de casa. Tenho como assunto de tese, né, tema geral de tese, é algo que está um tanto quanto transversal com o tema que a gente vai comentar no dia de hoje, que é, de uma maneira geral, o controle, né, os mecanismos e as ferramentas de controle do Estado e, e algumas ferramentas, né, de operação, de controle da democracia, controle da atuação de agentes públicos e agentes políticos de maneira geral. Especificamente, eu estudo CPI, que é a meu grande objeto de estudo, mas tenho como estudo transversal, porque, enfim, tudo passa por hoje tudo tem que passar por esse tipo de análise, né, em como as nossas democracias estão sendo afetadas por essa bendita era da pós-verdade, né, e todos os efeitos danosos, deletérios que a pós-verdade e fake news e todos os seus instrumentos de deturpação da realidade, de alteração de uma realidade objetiva, e o impacto que isso tem na nossa vida cotidiana. Também tenho alguns estudos nas áreas eleitorais, também são partes significativas de impacto
da pós-verdade, das fake news, de deepfake, de todas as suas formas de manipulação da realidade, se a gente pode assim dizer. Interessante. Muito legal, André. André, então, olha só, nós colocamos aqui como pauta, como tema do nosso bate-papo, pós-verdade e democracia. Eu acredito que esse tema, se nós pudermos aqui, nós teríamos aqui 5 horas de bate-papo, só para a gente parar, para a gente poder tomar um café e voltar para continuar mais, né? Esse tema deve, ainda mais você aí que está dedicado no seu doutorado, estudando, então esse tema, né, nosso aqui do bate-papo de hoje, com certeza está aí no seu dia a dia, você aí nos seus estudos. Mas eu queria pedir para você o seguinte, para o nosso público, para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, esse ano é um ano eleitoral, né, um ano importante, então esse tema que nós estamos tratando tem tudo a ver com um ano de eleições municipais, onde se elege ali os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, vereadoras, que são aqueles representantes do povo que vão lidar com aquele cotidiano do município, né, com aquelas questões básicas do dia a dia de uma cidade, ou seja, são mandatos importantíssimos que estão em jogo neste ano, e todos os mandatos são importantes, obviamente, mas nós temos essa peculiaridade de ser ali, esse ano, né, termos os cargos aqueles que estão diretamente ali com a população. É o prefeito que faz a gestão do município, é ele que vai lidar com os buracos na rua, com a merenda na escola, enfim, aquela administração caseira que é fundamental, porque aquilo que muito se fala, né? As pessoas moram nas cidades, né? Então, muito embora nós estejamos no Brasil, no estado do Pará, no Paraná, no São Paulo, no Rio, mas nós moramos ali na cidade, então esses cargos realmente, a eleição municipal ela tem um peso especial. Mas aí, em relação a essa questão do ano eleitoral e o nosso tema, pós-verdade e democracia, eu queria poder ouvir de você um pouco sobre o conceito de pós-verdade, o conceito de democracia, e também, André, que você possa nos explicar sobre a questão da diferenciação, se é que tem, entre pós-verdade e fake news, né? Ainda tem mais, tá? Eu até quero eu vou te apresentar aqui alguns livros, né, que você deve conhecer a maioria ou todos, mas desde 2019, hoje eu vou aproveitar a aula que você vai nos dar para poder acrescentar um pouco mais de conteúdo, de conhecimento daquilo que eu estou fazendo também, mas eu não estou fazendo de forma mais aprofundada, né, profissional, com o rigor que você está fazendo no seu doutorado, obviamente. Mas desde 2019, seu amigo também aqui, Cláudio, tem feito um estudo mais aprofundado no que diz respeito à desinformação, tá? Até para poder eu saber um pouco mais, né, sobre o tema, para eu trazer para dentro da minha atividade profissional. E um dos primeiros livros que eu fui apresentado foi esse aqui, ó, Desinformação. E aí, a partir desse livro, esse livro, ele foi escrito por um ex-agente da KGB. Então, ele explica um pouco como é que a KGB, a gente está falando de uma época em que não tínhamos, obviamente, redes sociais como nós temos hoje, né? Talvez não, com certeza uma realidade, é um componente totalmente diferente, uma análise que você vai fazer para a gente já, no que diz respeito lá atrás, Guerra Fria, enfim, falamos lá de um século passado, um pouco mais distante, que nós não tínhamos uma tecnologia, obviamente, e até a concentração dos meios de comunicação, né, era diferente, a concentração era diferente, até pouco tempo, na verdade. Até pouco tempo, essa concentração de informação era diferente, nós tínhamos os mesmos canais para beber, né, mesmas fontes para beber, para consumir algumas informações. E a grande massa, a grande população, tinha, muitas vezes, menos ainda, né? Menos opções. E hoje não. Hoje, com as redes sociais, isso mudou. E eu queria te perguntar, né, a diferença, o conceito e diferença, pós-verdade, democracia,
fake news e até desinformação. Por favor. Bom, vamos lá. Não é um assunto que a gente possa dizer, que eu possa aqui fazer uma síntese e te dar um resultado final sobre a conceituação de pós-verdade ou de fake news, porque ele ainda é um conceito que ainda está em construção. Não há uma pacificação em relação a esse tema, dado que a gente tem de maneira principalmente em se tratando em pós-verdade, mais precisamente, a gente tem menos de uma década, né, de aprofundamento de pesquisa em relação à temática. Mas fazendo um apanhado, né, do que seria a pós-verdade enquanto conceito, é que ele é um fenômeno contemporâneo, né, que rompe a lógica da verdade como um conceito, que é um conceito, inclusive, filosófico. Né? A verdade, ele sempre foi abordado, principalmente, a partir de um plano filosófico. Né? O que é verdade? É uma pergunta até bastante antiga do que a gente faz. A verdade, ela pode ser uma verdade relacional, né? A depender do emissor e do receptor, ela pode ser emitida como verdade, recebida como uma inverdade, como uma afirmação falsa. Então, como pós-verdade, ela é dada como uma ruptura dessa lógica, né? Que é a quebra de uma estrutura filosófica, se a gente pode dizer assim tradicional, de busca do que é pelo preciso, o que é preciso, o que é correto, o que é certo. E é obviamente que a gente, quando pensa em pós-verdade, a gente automaticamente pensa em fake news, né? Na forma mais vulgar, se a gente pode assim dizer, ou daquilo que é mais cotidiano, que a gente tem dado tem se deparado com mais frequência, inclusive como termo, nas redes sociais, que seria a fake news. Enquanto finalidade, elas produzem o mesmo resultado. Elas têm como objetivo a alteração da ordem, da lógica de uma estrutura social dada como e construída, o que é muito interessante, porque a verdade, assim como as instituições e todo o nosso mundo ao redor, ele tem uma construção que se dá pela história, no decurso do tempo. E uma das características, inclusive, tanto da fake news quanto da pós-verdade, é o encurtamento desse tempo para a construção daquilo que é certo, do que é correto e do que é dado como verdade. Dado que isso é construído socialmente ao longo do tempo, a internet e as redes sociais, eles aceleram esse processo de construção desse conhecimento, da confirmação da veracidade desses acontecimentos sociais e de confirmação de ideias e de pensamento, difusão de ideologias, e ele é encurtado. Então, uma das características é o decurso do tempo, né, o prazo em que isso acontece. Então, pós-verdade, fake news, eles têm um objetivo que se aproximam, né, ao longo do caminho dessas trajetórias retas, mas enquanto conceitos, eles são tanto quanto distintos. Né? O que é interessante dos dois termos, né, se a gente parar para pensar. Tanto em 2016 quanto em 2017, as duas palavras foram palavras do ano, para a gente ver como essas palavras, esses termos, e isso está na nossa famosa boca do povo. Né? Em 2016, a pós-verdade foi considerada pela editora Collins como a palavra do ano, muito em função dos acontecimentos ingleses do Brexit e da eleição norte-americana e de todo o mecanismo que levou o Trump ao poder. E fake news foi a palavra de 2017, eleita pelo famoso dicionário de Oxford, né, vinculado à Universidade de Oxford, na Inglaterra. Né? Então, como resultado, Trump, né? também por conta da eleição do Trump, né? Que ela se inicia em 2016 a partir de uma lógica de
instrumentalização das big data, enfim, de todo aquele caso da Cambridge Analytica, que é uma coisa que a gente já debateu bastante, envolvendo a Meta e a utilização de dados fornecidos pelos próprios usuários de rede social, e já com o início de uma sistematização dos famosos algoritmos, já pensando de uma maneira autônoma, tentando produzir um start, né, se a gente... Bem legal esse livro sobre isso. Olha aí. É um livro que, inclusive, foi o meu... É verdade, não foi combinado. Inclusive, esse é o meu último livro, livro que eu terminei de ler logo quando eu cheguei aqui em São Carlos, de volta das minhas férias em Belém. E é uma matemática, né, que escreve, ela faz... Uma puxando o outro. Não, esse eu ainda não li. O último livro, o que eu comecei a ler recentemente, já que eu quebrei aqui no raciocínio, é o mundo do Avesso, Verdade Política na Era Digital, da Letícia Cesarino. É um livro também muito interessante. Esse eu comprei na Pox do ano passado, no final do ano passado, não tinha lido, mas comecei a ler agora recentemente. É um livro bem interessante, que dá um viés um tanto quanto mais técnico para a área da ciência política, a partir desse fenômeno, né, da era digital, como os algoritmos são manipulados, enfim, todos os processos que a gente tem em relação a isso a partir das redes sociais. Então, eu dizia que a gente tem duas conceituações, né? São coisas que possuem conceitos distintos, né, obviamente, mas com resultados diferentes. Podemos dizer que a fake news é uma forma da materialização da pós-verdade. Agora, o que é interessante é que a fake news ela pode vir antes ou depois de toda a construção quase que metafísica daquilo que é pós-verdade, daquilo que é. E a pós-verdade ela tem como conceituação a superação daquilo que é real, daquilo que é verdade. Por isso o prefixo pós, né? É como se fosse uma ultrapassagem, um deixar para trás todos aqueles conceitos dados como verdade, com uma certa confirmação, ou pelo tempo, pela tradição, de uma maneira geral, ou pela ciência, para suplantar essa verdade a fim de, com meias-verdades ou com deturpação daquilo que já é dado como verdade no nosso conceito, no nosso convívio social. Então, ela pode ser instrumento ou a consequência da pós-verdade. A fake news ela pode ser utilizada por todo um conjunto de construção de uma era de pós-verdade, ou ela pode ser anterior a um mecanismo de sedimentação, se a gente pode assim, desse período de pós-verdade. Eu tentando puxar um pouco disso para o que tu colocaste em relação a esse período especial que a gente está vivendo, o ano especial que a gente está vivendo, que é o ano de eleições municipais. O que tu falaste é perfeito, né? A gente tem um vício, talvez, de acreditar que as eleições que são mais importantes, obviamente, concordo e repito, e levo para cartório para botar meu nome, para consignar o que tu falaste em relação a todo voto é importante, toda eleição é importante. Contudo, a gente tem o vício de achar que as eleições gerais elas têm um peso muito maior do que as eleições municipais, pelo fato da gente escolher os nossos governadores e, de fato, o representante máximo da nação, que seria o presidente da República. Contanto, a política, de fato, ela acontece nos municípios. E são as eleições municipais que, de fato, movem as paixões e deixam a razão um pouco de lado para movimentar o jogo político local. Porque é na política local em que surgem as principais demandas da população. É no município, é na rua, né, que está sobre observação e crivo do vereador, da vereança, e nas mãos do prefeito, a modificação da realidade concreta do cidadão, do eleitor. E quando
essa capacidade de boa escolha, orientada por uma informação correta, concisa e bem clara, e que esclarece, e não ao contrário, como uma fake news e que é muito próprio da era da pós-verdade, que é uma necessidade de confundir para poder vender uma solução dita fácil ou emergencial, mais uma vez lembrando do tempo, né, encurtado que essas informações elas são produzidas, elas também produzem um resultado no tempo muito imediato, dado que todas as complexidades que a gente tem no nosso mundo real, elas necessitam, geralmente, de mecanismos e de tomadas de decisões complexas, que não se dão num prazo curto de resolução. Então, geralmente, uma fake news e uma das características da solução dos nossos problemas da nossa era cotidiana, e que é muito sedimentado na era da pós-verdade, é a emergência da resolução dos nossos problemas. Então, se a gente não tem informação concisa, clara, que é um dos princípios básicos da democracia, tem um livro clássico do Robert Dahl que se chama Poliarquia, e um dos princípios fundamentais para o alcance de uma democracia no seu mais alto nível, isso é um tanto quanto complicado, mas isso fica para um outro debate nosso, dizer se é possível ter níveis, né, de qualidade democrática, e uma é melhor democracia do que a outra, mas enfim, isso fica para um outro momento, para uma outra oportunidade, é a possibilidade de uma imprensa livre, plural e de múltiplas formas de acesso a um conhecimento, principalmente um conhecimento verificado, dado por especialistas, né, com pessoas que têm a capacidade de trazer um tom, não só um verniz de veracidade, mas uma técnica que possa fazer a comprovação dessas informações. Fique à vontade. Pronto, André, porque é o seguinte, você vai, na hora que você tiver com o seu raciocínio colocando aqui para a gente, obviamente vai surgir aqui, né, vai surgir perguntas. Aqui uma infinidade de questionamentos e que são tantas coisas, esse assunto realmente, esse tema nosso, então, nunca vai dar certo só um bate-papo aqui, tá? Já te falo isso. Inclusive, quando você voltar, você já ele dá muitos cortes. Isso. E você já está convidado, convocado para poder participar de um outro bate-papo sempre presencial, hein? Aqui nos nossos estúdios. Com certeza. Pode contar comigo. Mas, ó, pronto. Agora, André, é o seguinte. Por coincidência, eu tenho aqui um material que eu queria apresentar depois, não vai ser agora não, que fala sobre, que diz respeito de um julgado hoje. O TSE hoje deixou inelegível um ex-deputado. Ele não foi reeleito, mas ele ficou na suplência, mas ele recebeu uma ação eleitoral, uma ação de investigação judicial eleitoral, uma AIJE, em decorrência de um discurso que ele fez. E aí ele... eu vou colocar depois o vídeo aqui para a gente, mas, resumidamente, ele falou que se o candidato dele não ganhasse, ele derrubaria a democracia à bala. Mais ou menos foi isso. E ele era policial, tá? Ele era deputado, era policial, e aí o Ministério Público ingressou com a ação e o Tribunal Regional Eleitoral do estado dele, não vou lembrar de cabeça agora, deixou ele inelegível. Ele recorreu, o TSE disse, não, meu irmão, esse discurso não é um discurso democrático, esse discurso não é um discurso viável para que você possa despertar no seu eleitor a razão ou o interesse de votar em você, né, para que você conquiste o voto do eleitor. Isso não é um discurso aceitável numa democracia, você dizer que vai colocar a democracia abaixo, a bala, caso o seu candidato não ganhe. Por quê? Porque se não ganhar o seu candidato é porque foi fraudado. Então, ele partiu daquele princípio. É certeza que está fraudado se o meu candidato não ganhar. Então, pronto. Então, ele instiga aquilo, né? Ele coloca aquilo no coração e na mente daquelas pessoas que ele quer falar. Aí você depois vai falar daquele seu conceito do lugar quentinho.
A pessoa que ouviu aquilo, ela se sentiu confortável, está naquele lugar quentinho, concordou com a tese dele, mas isso, obviamente, se caso permita-se que isso se espraie, aí fica um negócio descontrolado. Eu costumo sempre falar, inclusive, André, que por que eu gosto, né? Dentro desse ambiente político, eu costumo orientar, né, os clientes nossos assim, olha, vocês têm que ter muito cuidado para sempre tentar apagar os focos de incêndio. E aqui, fazendo uma analogia com o processo democrático, é a mesma coisa. E por que é importante apagar os focos de incêndio? Porque se esses pequenos focos de incêndio se unirem, eles vão colocar fogo na floresta. Então, não permita que eles se conectem. É preciso cortar para que eles não se conectem e a floresta permaneça em pé. Mas aí, quando você falou na questão interessante da liberdade de imprensa e tudo, que obviamente é um dos pilares, né, de uma democracia, é a liberdade de imprensa. Mas aí eu quero te lançar aí o questionamento. Provocação. A provocação. Como, né, como a gente também pode ter a vacina para que a gente possa também não permitir que... Eu vou falar isso porque foi a justificativa dele também, do deputado. Não permita que a pessoa utilize a famosa imunidade, porque no caso dele ele queria usar a imunidade parlamentar para destruir alguns pilares da democracia. Então, eu até tenho aqui, ó, inviolabilidade parlamentar, do senador ao vereador. Aí vem aqui, o tratamento jurídico da imunidade parlamentar em face do discurso de ódio. Tem tudo a ver com o que aconteceu hoje lá com o senador, o deputado. Então, assim, ele utiliza aquele discurso, tenta se blindar com a sua imunidade parlamentar. E também acontece dentro, no que diz respeito ao conceito da liberdade de imprensa, né? Liberdade de imprensa, de expressão. Quando a pessoa tenta utilizar essa blindagem, essa garantia constitucional, para, a partir dela, implodir os pilares de uma democracia. E é difícil, e isso acontece muito, e aí o discurso é forte, porque quando você percebe que está havendo uma manipulação, e uma manipulação muito evidente, inclusive, para quem quer ver, e para quem não quer ver, André, para quem não quer ver, aquilo que é nitidamente ilícito é normal, porque a pessoa está dentro da verdade dela, está dentro daquele ambiente quentinho que você falou. Mas vai lá para conchego. Pronto, mas para quem está observando e sabe que aquilo não é verdade, como é que faz, né? Como que a gente pode, como que as democracias podem se defender disso, André? Ajuda a gente a entender aí. Cara, a gente tem que criar mecanismos de combate, né? Eu estou com o ministro Barroso, o ministro o famoso Xandão, né, Alexandre de Moraes, quando dizem que a gente sempre vai estar um passo atrás, né, enquanto mecanismos de combate, de defesa, mas a gente tem que ter coragem para enfrentá-los, né? Eu acho que o TSE, nessa figura mais... não nem figura mais, né? A única figura capaz de regular as nossas eleições hoje de uma maneira mais ativa, a partir das suas resoluções, deu passo muito importante agora nos últimos dias de fevereiro, né, em que foi ratificado o seu relatório, que foi presidida, inclusive, a sessão pela ministra Carmen Lúcia, com uma série de medidas de combate à desinformação, fake news, enfim, utilização de mídias sociais, inclusive com a utilização de inteligências artificiais, né, e suas diversas formas de realização, de deepfake, de alteração de voz, de chatbot, enfim, que possam emular uma realidade que não existe, a fim de ludibriar e deturpar a realidade e de orientar falsamente o voto do eleitor. Não é fácil. Esses são mecanismos
porque eles esbarram em questões geracionais. O próprio TSE, inclusive, institucionalizou, dentro da Justiça Eleitoral, uma espécie de repositório de notícias fraudulentas, de notícias sabidamente, né, e notoriamente, inclusive eles modificaram até o termo de uma resolução para outra, para esse termo notoriamente, não mais sabidamente, a fim de gerar um repositório para induzir, não induzir, né, mas forçar as grandes operadoras de rede social no Brasil, como Meta, Rede X, antigo Twitter, YouTube, que talvez seja a principal ferramenta de difusão de desinformação hoje em dia, pelo menos foi a que sofreu o maior número de embargos pelo Judiciário, né, pelo TSE e pelo STF, durante as eleições de 2022, uma retirada de centenas e centenas de milhares de páginas de vídeos do YouTube propagando desinformação de pessoas das mais diversas sortes. Não é fácil, mas a gente está num processo que é muito importante. Só que é aquela coisa, a gente esbarra numa questão geracional, que uma geração tem mais facilidade de lidar e de reconhecer, inclusive, os perigos da internet, como ela te manipula e como ela te utiliza das mais diversas formas para captura da tua atenção e para engajamento em caminhos poucos democráticos, né, se a gente pode assim dizer. Mas eu acho que o básico, por hora, tem sido feito. Eu acho que o TSE, inclusive, operou nessa última resolução, muito já estimulado pelo que aconteceu, inclusive, nas eleições da nossa vizinha, a Argentina, que já teve um impacto muito grande das inteligências artificiais, das deepfakes, que hoje em dia estão completamente proibidas, nem com a autorização do próprio da própria pessoa manipulada, ela pode fazer a manipulação da imagem dela através de um vídeo falso. Dado que, por exemplo, uma pessoa que é pouco afeita, por exemplo, a uma comunicação mais fluida e de transmitir a sua ideia e o seu pensamento para o eleitor, ele pode ter a sua imagem manipulada, ter um discurso produzido eletronicamente através de um aplicativo, que não precisa de muitas informações, às vezes uma foto e 1 minuto de áudio para produzir um depoimento eloquente, uma forma de confirmação do voto, de angariar voto de uma maneira mais sólida do que ele tenha, de fato, a capacidade de mexer com as emoções daquele eleitor e trazer o voto dele para si. Então, não é simples, mas eu acho que o judiciário brasileiro tem tomado para si essa missão, que não é uma missão, se a gente for pensar a partir da representatividade dos cargos políticos, do local onde esse debate deveria ter sido produzido, que seria o Congresso Nacional. Obviamente que a gente não fica satisfeito enquanto um analista político de pensar que todas essas propostas estão partindo, né, que todas essas regulações estão partindo do judiciário. Isso deveria estar partindo do legislativo. Contudo, o legislativo se mostra pouco afeito, não só pouco afeito a produzir esse tipo de política pública, mas se mostra preocupado de mexer num jogo a qual muitos desses parlamentares que estão ali, beneficiados por votos, muitas vezes influenciados por um discurso de desinformação, eles se veem pouco interessados em fazer uma reforma que seja interessante muito mais para o próprio eleitor do que para aquele que já é detentor, né, que está jogando com uma regra qual está sendo favorável a ele. Então, dado essa inação, essa imobilidade do nosso legislativo,
o judiciário se moveu e não consigo encontrar em nenhum discurso de nenhum analista político que essa não tenha sido um movimento muito positivo para a democracia e para como se dará o pleito eleitoral daqui para frente, a partir de 2024, já também verificando as eleições de 2026, que deverão também ser movimentadas muito por uma lógica de desinformação, de manipulação da verdade, nessa nossa famigerada era da pós-verdade. Eu também entendo, André, que muitas vezes eu gosto de falar que nós estamos passando por um processo, por uma revolução tecnológica de forma tão intensa nos últimos anos, um pouco mais de década, mas tão intensa que a gente não percebe. Eu entendo, eu sempre acredito que a gente só consegue identificar, perceber as mudanças que a gente vive, o impacto que essas coisas acontecem na gente, quando a gente está já um pouco mais distante. Quando aquilo se vai, a gente já passou aquela fase da anestesia, e a gente percebe, caramba, aquilo ali era tão novo até outro dia, agora já é obsoleto. Como assim? Mas mal começou, não é porque era tão intenso. É tão intenso que você não percebe. E aí, fazendo um paralelo, uma analogia com o processo nosso democrático e vamos dizer assim, alguns movimentos nos últimos anos que ultrapassaram muito as linhas que nós até então estávamos acostumados, eu entendo que também nós ainda estamos passando, um momento pelo qual a gente está naquela intensidade, talvez hoje, em 2024, um pouco menos, mas ainda assim. E a gente, alguns personagens importantes desse processo, especialmente o legislativo, também, de alguma forma, envolvido, não tiveram, na minha opinião, uma sacada de dizer, cara, não, eu também tenho que fazer aqui um contraponto, não pode ser assim. E ainda bem que tivemos, sim, um movimento que, por mais que em um processo de normalidade nós poderíamos sim entender que aquele movimento não seria o mais correto, de repente, desejado, mas dentro de um processo de anormalidade, o movimento que nós tivemos, tanto do STF como do TSE, no sentido de não atender a lados, mas se debruçar sobre o processo democrático. Mas quando você se debruça sobre o processo democrático para protegê-lo, e quem quer utilizar aquele processo e fazer ali uma ruptura, ele vai se sentir prejudicado. Então, bastava que, como aconteceu, bastasse que alguém dissesse, não, calma lá, aqui, esse processo democrático, a democracia, eu vou proteger. Eu vou fazer, assim, um movimento diferente, porque a situação exige que eu faça um movimento diferente. Acontece que quem se sentir, entre aspas, prejudicado, vai reclamar. É mais ou menos assim, poxa, deixa eu fazer tolice. É a criança que briga com o pai, porque o pai não está deixando ela quebrar o vaso. Porque ela não está deixando ela ser... o filho que reclama do pai porque ele não está deixando ele meter o dedo na tomada. Mais ou menos isso, né? Ou então, só que para poder fazer um comparativo mais próximo, é o filho que está querendo brincar de colocar dinamites ao redor da casa. Pai, deixa eu colocar dinamite ao redor da casa, pai. O senhor é muito carrasco, entendeu? Aí o pai vai lá, tira a dinamite, nem coloca o filho de castigo, só tira a dinamite e o filho briga. Porque fica esperneando, né? Mais ou menos isso. Só, até retomando a tua pergunta anterior, que eu acabei falando sobre os mecanismos e os atores, que são atores importantes nesse processo de salvaguarda das instituições e dos princípios democráticos, inclusive princípios
que são norteadores da nossa disputa eleitoral, que tende a ser uma disputa que não seja pautada pelo poderio econômico, né? A ministra Carmen Lúcia coloca isso muito bem ao fazer o discurso de limitação da inteligência artificial e de deepfakes, de utilização de chatbots que possam emular esse tipo de conversa diretamente com os candidatos, de exatamente evitar que se tenha a imposição de um poderio econômico deturpando, né, essa competição que deve ser, por princípio, justa e igual a todos os candidatos, né, todos os concorrentes a um cargo eletivo, né, um cargo político eletivo. E tu me fizeste uma pergunta que eu acabei passando batido, que é em relação sobre o direito à liberdade de expressão e a liberdade do discurso político e a liberdade de a inviolabilidade desse direito do político usar o púlpito para falar, né, para expressar as suas opiniões e se dirigir diretamente ao seu representado. Contudo, inclusive, que foi um dos discursos que esteve muito em voga nos últimos anos, que é a liberdade de expressão, a gente tem que lembrar, cara, que a liberdade de expressão ele não é um direito absoluto. Ele é um direito limitado. E a grande barreira, né, o grande muro que impede que a liberdade de expressão seja livre e restrita é o direito coletivo. Quando a tua liberdade de expressão, de se expressar, de utilizar o teu local para difundir uma ideia que restringe direitos, que viola direitos civis, que viola direitos políticos, essa liberdade de expressão é automaticamente cassada, censurada, né? Com todos os limites da palavra censura, né, obviamente. Mas ela deve ser cassada e impedida, porque ela precisa, toda liberdade de expressão e todo direito de se expressar precisa ter como bem geral o bem comum, né? A boa convivência de todos os habitantes daquele espaço. A partir do momento em que ela ultrapassa essa barreira, a liberdade de expressão ela encontra sua limitação, né? Não sendo ela livre e irrestrita, né? Só para fazer a pontuação desse ponto, que é um ponto importante quando se trata da difusão de fake news e desse período de era da pós-modernidade, porque todo discurso contrário a uma notícia falsa, ela automaticamente utiliza esse grande guarda-chuva de todo defensor da sua exposição de uma notícia falsa, sabidamente falsa e notoriamente falsa, de que ele tem o direito de propagar aquilo e de falar o que ele bem entende. E, obviamente, que isso não é um direito absoluto, é um direito limitado, que o judiciário, toda a área jurídica vai tomar conta disso, e que ele não pode abalar os princípios da democracia e não pode também deturpar e bagunçar a disputa, o pleito eleitoral, a fim de confundir aquele cara que vai depositar o seu voto na urna, muito motivado por uma notícia inverídica, por um fato inverídico, por uma utilização falsa ou descontextualizada. Inclusive isso faz parte da nova resolução do TSE. Não precisa nem ser falso, precisa ser só necessariamente descontextualizado. Ou seja, utilizar uma fala antiga. É verdade, né? Utilizando inclusive um vídeo verídico, inclusive que já foi retratado, por exemplo, pelo emissor, né, pelo propagador da fala, mas colocado de uma maneira descontextualizada naquele ambiente, naquele momento e naquela disputa eleitoral. E isso será barrado, isso terá consequências graves, inclusive com a proibição do registro, a depender do período em que isso ocorreu,
do registro da eleição, né, da candidatura, ou inclusive após passado o pleito eleitoral, a cassação do mandato. Tem esse ponto que você está falando, André, inclusive discute o seguinte: a própria legitimidade de um processo eleitoral e a questão do esvaziamento da democracia, quando você você conclui um processo eleitoral, entretanto, o eleitor, ele votou em mentiras, ele votou em desinformação, ele votou em fake news. Então, como que aquele voto aí pode ter sido legítimo, né? Porque se os atores políticos, alguns, os que foram eleitos, vamos dizer assim, porque você tem ali várias opções, vários utilizaram-se desse tipo de artifício, iludiram, enganaram o eleitor, o real detentor do poder, que está ali analisando para que ele decida quem vai ser o seu representante. Só que aquele voto depositado na urna eletrônica, que vai ser devidamente contabilizado, ele foi dado não por uma escolha consciente em relação à verdade expostas. E ele escolheu aquela que ele mais se interessou, naquela proposta mais interessante. Não, ele foi manipulado, aí a gente vai para cá para o livro do Manipulados, né? Porque aí depois que ele foi manipulado o tempo todo, ele vai chegar lá na urna e vai votar. Só que quando ele vai pegar as opções que ele tem, que ele tinha ali dentre aqueles todos os candidatos, ele disse, não, eu estou aqui, vou escolher entre 2 ou 3 aqui que eu tenho mais ou menos mais afinidade. Mas os 2 ou os 3 que ele está optando manipularam ele o processo eleitoral todo. E aí vem aquela pergunta, né? E aí? Esse processo, ao final, ele foi legítimo? Porque aquele que é o dono do poder, o povo, ao ir, né, ao se direcionar para a urna eletrônica, ele foi manipulado ao longo do processo. Então, por isso que esse trabalho de prevenção e esses casos que nós estamos tendo ao longo do tempo, nesses últimos anos, de condenação, de cassação, que eles sirvam, né? Tomara que eles sirvam de exemplo, porque eu te falo assim, André, por mais que nós estejamos passando por uma situação especial, e não é só o Brasil, né? Eu entendo Sim. que as democracias elas estão passando por um momento de turbulência no mundo todo. Você, antes da gente entrar aqui, eu quero até te fazer essa pergunta, porque o raciocínio que você fez antes da gente entrar aqui na gravação é muito interessante, eu queria te ouvir. É o seguinte, você estava falando para mim que cada democracia, cada país tem uma forma, né? Aqueles que estão passando por isso, mas tem uma forma peculiar que vive esse momento, né? Esse momento de turbulência, cada lugar tem uma especificidade, tem uma característica. E até antes de te passar a bola, eu também queria fazer uma observação seguinte. Também leva em consideração, nesse momento de turbulência, de desgaste da democracia, a própria sociedade, né? A gente tem ali o histórico dessa sociedade em relação à sua relação com as democracias. Como que é também, vou colocar o Brasil. Infelizmente, nós não temos no Brasil, o Brasil não é um país ainda, infelizmente, que tem na educação ali o grande caminho, né? A gente não tem ali na educação ainda, né, vamos dizer assim, um destaque especial como deveríamos ter. Então, isso também dificulta, eu entendo, vamos dizer assim, que a gente tenha uma blindagem maior na nossa sociedade para que ela possa ter mecanismos também próprios, percepção, inclusive, desse tipo de manipulação. Que você, ou eu estou errado, você entende por outro caminho, André? O que você acha? Não, é bem por aí mesmo. A gente falava em off, né, nas nossas... antes da gravação, né, de como as democracias elas têm sido afetadas, né? Tem um livro famosíssimo, um best-seller, já nasceu clássico, que é Como as Democracias Morrem, que fala das diversas formas de atuação, né, e de erosão dos princípios democráticos, inclusive a partir das suas
em grande maioria da partir de vias institucionais, como eleição, ou seja, os principais detratores da democracia têm ingressado, né, e têm desvirtuado a democracia, inclusive a partir de princípios institucionais, né, como eles acessam o poder não mais por um golpe, mas sim por vias legais, concorrendo e disputando eleições a cargos políticos de uma maneira dita organizada, né? E, obviamente, que esses ataques, todo o banco de pesquisa e a historicidade do movimento de estudo da pós-verdade, de fake news, vem nos mostrado que isso vem mostrando para a gente que esse é um movimento transnacional, que é um movimento organizado, muito bem organizado, e que porque cada democracia tem a sua característica e as suas especificidades, né, que são resultado do processo de formação, inclusive do próprio povo, da constituição, da imaginética, né, de um povo e de um país, né. Então, as formas, por mais que elas tenham uma espinha dorsal, elas nem sempre se utilizam de ferramentas iguais, idênticas, né? Em uns países, a religião é uma forma de difusão de uma dimensão da ilusão, né, que precisa desse mecanismo para captura e manutenção, né, da deturpação e de uma formação de um imaginário ilusório por parte do eleitor. Em outros locais, as Forças Armadas, elas são a principal ferramenta de dissonância cognitiva, como diz um dos autores importantes da categoria. Então, isso é um tanto quanto... Isso varia, né, a depender de... Inclusive, pode variar a partir das próprias das salvaguardas institucionais, e dos atores políticos que estão atuando naquela salvaguarda da democracia. Uma das coisas que eu achei interessante de que tu falaste nesse momento de exposição que tu fizeste agora, é que a democracia, quando orientada por um momento de falsidade, né, que vai orientar o teu voto, você vai fazer a sua decisão de seu representante a partir de notícias falseadas, de informações mentirosas ou deturpadas, propositalmente manipuladas, para que eles possam atingir um fim. Isso me lembra muito das razões do porquê dos mecanismos de accountability, que é justamente o que eu pesquiso, né? O accountability, de uma maneira geral, o controle político, ou o controle administrativo, vertical, horizontal, ele, em certa medida, ele foi organizado institucionalmente para gerir justamente esse tipo de vício, né, que é um vício de fuga. Porque a partir do momento em que eu voto em A, com toda uma fundamentação que é inexistente, da qual ele não vai ser responsivo de manter enquanto representante do meu voto, eu preciso ter mecanismos depois de controle desse tipo de atitude que vai fugir, que vai escapar às minhas necessidades enquanto cidadão no mundo real, no mundo prático de uma realidade objetiva. Então, o próprio controle, a forma de voto é inclusive uma forma verticalizada de controle e que tem como principal característica a periodicidade. Ele é fundamental, mas ele só consegue ser uma atividade de controle através do voto se eu tiver uma liberdade e uma capacidade de ser orientado por informações corretas, concisas,
e controladas. Muito se fala de uma face negativa do controle das redes sociais, né, e da limitação da informação e da propagação da informação, e de um controle muito maior daqueles que estão difundindo informação. Mas muito bem colocado por ti, Cláudio, a gente precisa, sim, ter um certo filtro, né? E o jornalismo, hoje em dia, o jornalismo profissional precisa retomar esse local de controle, inclusive, dessas informações, né? E a gente precisa, de fato, ter a capacidade, inclusive estatal, de poder, rapidamente, com a ajuda das plataformas digitais, fazer a retirada de comunicações e de informações que pretendem perturbar a ordem social e influenciar negativamente a decisão do eleitor, sendo orientado, inclusive, a uma má representatividade dentro das esferas e das instituições de representatividade política no Estado brasileiro. Isso é um ponto muito importante, que a gente precisa olhar, mudar um pouco a lente de que a gente enxerga isso. Obviamente que tem um lobby muito importante em defesa da liberdade de expressão, da liberdade, inclusive, da divulgação de informação, da divulgação da multiplicidade de conteúdo, que precisa ser, de fato, múltipla, mas a gente também precisa ter um cuidado muito grande e uma facilidade, inclusive, de bloqueio desse tipo de informação, para que a gente não possa, pelo princípio da liberdade de expressão, por um princípio democrático, que é muito mais caro e muito coletivo, e que afeta muito mais gente, em jogo, por esse princípio. Então a gente precisa olhar, mudar um pouco a lente, ou enxergar a partir de um princípio de proteção, e não de violação das suas liberdades individuais, pensar um pouquinho a partir de uma lógica muito mais coletiva do que individual, em relação principalmente à rede social, divulgação de fake news, de deepfake, enfim, e da construção dessa era da pós-verdade no Brasil. Dois pontos em cima do que você falou, André. Veja só, interessantíssimo o que você falou aí. Primeiro, não vou esquecer porque eu anotei aqui. Primeiro, como as democracias morrem. Esse livro é maravilhoso, cara. Agora eles lançaram Como Salvar a Democracia, estou concluindo ele. Também do Levitsky, do Ziblatt? Isso, lançaram em novembro do ano passado. Eu não estava nem sabendo desse, não. Eu soube sem querer. Tem algumas pessoas que eu acompanho e sempre que eles indicam alguns livros, são pessoas que eu respeito bastante. Rápido, a pessoa falou, eu já vou na Amazon rápido, já seleciono, já compro, coloco no carrinho. E daqui a uma semana chega, eu fico feliz quando interfonam aqui, eu digo, às vezes, André, eu vou comprar 3 livros, aí eu compro um num dia, outro no outro, outro no outro. Pode chegar separado. Eu estou olhando aqui para minha estante, cara, porque eu quero te fazer uma indicação de um livro. Achei ele. Aqui. Já ouviste falar? Guerra pela Eternidade? Não. Esse livro é um livro maravilhoso, cara. É do Teitelbaum, Benjamin Teitelbaum. Ele é um professor de arte, se eu não estiver enganado. Ele é um judeu residente nos Estados Unidos, em Nova York, e ele fala muito sobre a sistematização dessa rede transnacional de fabricação, quase que em escala industrial, de fake news, a fim de produzir uma pós-verdade global que possa facilitar a penetração das fake news e de uma construção de uma pós-verdade nas democracias que ainda não foram afetadas por esse processo de pós-verdade e de contaminação do ambiente público, né, dessa projeção
de uma ilusão praticamente construída coletivamente, e que é muito interessante, e que aí é que reside o perigo de tudo isso, talvez, Cláudio, é que essa construção coletiva, produzida a partir de um discurso enganoso proposital, né, e aí também está uma das características da fake news, ela não é uma mentira que não tem interesse de produção de um resultado que se dá no mundo político, que se dá no mundo real, talvez essa seja a principal característica dela, é que essa ilusão, né, que existe um professor que eu adoro, que é um cara que escreveu, inclusive, o prefácio de um livro que é muito interessante, que eu já li em PDF, que é a Democracia Fake, que é o professor João César de Castro Rocha, que ele trata muito... Admiro muito Oi? ele. Pô, um cara maravilhoso. Um cara sensacional. Ele é um cara que consegue construir o raciocínio dele de uma maneira ímpar. Talvez no Brasil é um dos poucos que consegue fazer o tipo de construção de raciocínio tão clara e tão objetiva como o professor João César. E ele utiliza muito, no prefácio da Democracia Fake, ele fala muito que as transformações dessas ideias, né, de intenções antidemocráticas, muito fundamentadas em fake news, né, nesse período de pós-verdade, quando elas saem desse momento de ideia coletiva e se materializam em 50 milhões, em 40 milhões de votos, e elegem representantes, e elegem um presidente pautado nesse discurso e nessa orientação de ideia de democracia, ele deixa de ser ideia e vem para o mundo da realidade objetiva concreta. E ele deturpa e subverte todos os ideais democráticos que são vinculados àquela ideia que eu disse, que é da construção da democracia, que ela se dá ao longo dos anos, ao longo do tempo. Então, é muito perigoso, porque aquilo que é ilusão, né, que está no campo da projeção desse desejo, que aí o professor João César, inclusive, utiliza muito Freud para falar de todo esse discurso dele, da projeção de uma ilusão, se realizando em desejo, por isso que isso encontra lugar de acalanto dentro de si, encontra a reverberação da ideia e traz um viés de confirmação, enfim, que isso pode te levar a uma série de dissonâncias cognitivas coletivas, como o próprio professor fala. É muito perigoso. É muito perigoso. E esse livro é interessante, é uma coletânea da qual ele faz o prefácio, e há uma série de artigos, de contribuições dentro dele. É muito interessante, inclusive, para tu botar no teu carrinho de compra da Amazon, que é a Democracia Fake. E o professor João César faz um prefácio perfeito, maravilhoso. Junto com A Guerra pela Eternidade, que é um livro, não é um livro técnico, inclusive fica como referência e quem quiser ler, é um livro maravilhoso, livro não técnico, mas que vai abordar muito bem como a pós-verdade vem sendo construída globalmente, a partir de redes muito bem pensadas, muito bem estruturadas, com uma espinha dorsal muito bem feita e muito bem projetada, mas que utiliza das especificidades regionais para fazer a sua difusão de ideia e fazer essa penetração a partir dos campos majoritários que são muito específicos de cada região. A América Latina tem uma forma de se fazer difusão, a África, né, o continente africano tem uma forma de se fazer difusão e penetração nas massas, a Europa tem uma forma muito específica, a América Latina, América Caribenha, Estados Unidos, enfim. Mas isso tem um pensamento muito complexo e muito unificado, que é muito bem descrito nesse livro. Tá? Eu acho que é uma das grandes literaturas sobre
o assunto nos últimos anos. Obviamente que tem uma série de assuntos que tratam muito mais de psicologia, porque no final das contas, a gente até falava isso em off, né? Essa é uma área da ciência política que talvez seja a área mais multidisciplinar. Ela trabalha com comunicação, ela trabalha com tecnologia de informação, ela trabalha com a área da psicologia de massa, inclusive ela vem da área da psicologia, que é a área de comportamento político. Então, reitero, inclusive, reforço o que tu disseste, a gente vai jogar uma gotinha no oceano e trazer, acho que, muito mais dúvidas, inclusive, ao nosso ouvinte, do que muito mais certezas, porque isso é um papo que renderia 5, 10 horas de conversa, facilmente. Mas, olha, André, eu vou retomar aqui um ponto que eu ia falar mais cedo, quando você estava fazendo outro raciocínio, que é o seguinte, eu achei muito interessante o que você falou. A depender da pessoa, a depender do CPF que está à frente de determinadas instituições de contenção em momentos de turbulência, a gente tem um resultado parecido com o que nós tivemos no Brasil, ou a gente tem o abraço da morte, onde essa pessoa pode simplesmente, ou essas pessoas chaves em uma democracia, podem dizer simplesmente assim, eu aceito, vem cá, me dá um abraço. Eu embarco. E aí vai tudo pelo ralo, entendeu? Então, a depender realmente da pessoa que está à frente daquela instituição, a gente vai estar ali dentro do limite entre o sucesso, ou pelo menos o combate, ou ao fracasso total. E um outro ponto importante também é o seguinte, que você falou, fake news, desinformação, pós-verdade. Eu vou fazer aqui uma análise muito mais popular, então eu vou colocar aqui esses conceitos como se fossem, não vou colocar igual, mas vamos dizer assim, muito similares, mas com um objetivo específico. Quando a gente coloca esses 3 conceitos dentro do meio político, e quando você fala de desinformação, pós-verdade ou fake news, dentro de um bar, onde amigos estão batendo papo depois da bola, tomando a sua cerveja e um contando mentira para o outro, tem um impacto. Mas quando você contando vantagem para o outro, né? Pronto, entendeu? Todo mundo mentiroso ali, vai ter um impacto ali, X. Acabou, vai todo mundo para sua casa, no dia sabe? Está todo mundo se falando e não teve impacto nenhum para a sociedade. Mas quando você pega esses conceitos, coloca no liquidificador, bate para fins para utilizá-lo dentro de um processo democrático, de um processo político, ou seja, a busca pelo poder e o poder somado com muito dinheiro, aí a gente vai ter ali uma combinação maligna, perigosíssima, porque aí realmente o céu é o limite, ou não é o limite. E aí, o que acontece? Quando você tem todos esses conceitos dentro de um processo político, onde os atores envolvidos estão única e exclusivamente querendo alcançar o poder, e o poder não comporta espaço para todo mundo, ou seja, quem está dentro quer permanecer, quem está fora quer entrar. Então, todo instrumento que eles tiverem, quem tem ali, né, esse viés, essa característica, essa índole de utilizar de qualquer coisa, inclusive de desinformação, fake news, ou pós-verdade, ou seja lá o que for, misturado para alcançar o poder, quem tem essa predisposição, quem se joga nesse mundo, vai fazer. Vai fazer e eles vão conseguir, inclusive, aperfeiçoar a questão, as estratégias ao longo do tempo, porque realmente quem vai trabalhar para fazer a contenção, infelizmente, é o jogo, é assim que funciona, vai sempre estar atrás. A criatividade para poder criar os mecanismos, para poder tomar a iniciativa, para poder se manipular o processo, para tentar alcançar ali, né, o poder, sempre vai tomar a iniciativa, na verdade, sempre vai estar na dianteira, entendeu? Mas eu fico feliz, sabe o que, André? Quando a gente faz uma comparação, a gente falou mais cedo que muitas democracias, cada uma delas tem ali, aquelas que estão passando por turbulências.
Cada uma delas tem ali o seu histórico democrático, o seu histórico no que diz respeito à construção da sua sociedade. Enfim, nunca, em maneira alguma, eu entendo que a gente pode analisar uma situação como a do Brasil, por exemplo, sem analisar o nosso histórico. Entendeu? Só sem a gente fazer uma análise na história para a gente entender em que fase nós estamos na nossa democracia, nem digo da nossa democracia, da sociedade, no que diz respeito à nossa evolução, realmente como sociedade, sabe, como nação. Mas mesmo assim, por mais que a sociedade tenha, a depender das suas características, condições melhores ou não de poder fazer um contraponto para esse tipo de novidade, a gente tem o exemplo dos Estados Unidos, que para muitos, ele é uma democracia exemplar, é uma democracia, uma das mais consolidadas, é verdade, porque é uma questão objetiva, é uma análise objetiva, é uma das principais democracias do mundo. Agora, não significa e nem vai significar, ou seja, para o futuro próximo, que essa condição de uma democracia estabelecida vai proporcionar uma segurança necessária para que não haja, de repente, algo muito mais grave no futuro próximo. Até por conta do primeiro tópico que eu falei. Depende muito dos CPFs, das pessoas físicas que estão por trás de algumas instituições. Então, assim, o negócio não é sério, o negócio é sério, não é simples, André. É verdade. E quando você tem a combinação de poder político e poder econômico juntos em prol de um objetivo, utilizando-se de mecanismos, né, nada republicanos, com certeza é sempre preocupante. É muito interessante o que tu falaste, cara. Muito, muito, muito boa mesmo, de verdade. Acho que o primeiro ponto que tu colocaste em relação aos CPFs, a gente tem que lembrar de que cada democracia está numa fase. É por isso que eu disse lá no início que é muito complicado em se tratar sobre qualidade democrática ou sobre fases da democracia, pontos de diferença da democracia, né? A gente tem que tratar sempre em fases de processo democrático e não dizer que uma democracia é mais perfeita que a outra, mais completa que a outra. A gente tem fases do processo democrático, né, que tem muito a ver, inclusive, com a maturidade das instituições da democracia. Para que a gente fique livre da discricionariedade, se a gente assim pode dizer, do CPF da vez, que esteja investido na cadeira de autoridade de uma grande instituição de governo, de poder, a gente precisa ter instituições maduras. E a maturidade das instituições ela vai se dar no tempo. A gente tem uma democracia que é uma democracia jovem. A nossa democracia, o nosso processo de redemocratização, ele tem um pouco mais de 30 anos. Se a gente for fazer uma comparação com as outras democracias consolidadas do mundo, como a americana, a inglesa, os processos, inclusive de constituição de povo, de constituição de Estado, como francesa, italiana, portuguesa, que se deram num processo histórico diferente, a nossa democracia ainda é uma democracia jovem em processo de institucionalização, não só dos nossos poderes constituídos, a saber, executivo, legislativo, judiciário, mas como as instituições que fazem parte desses poderes. Elas precisam de maturidade, precisam ter aceitação, inclusive, e entendimento da regra pelos próprios participantes, né, pelos cidadãos, pelos eleitores, e precisam ter uma certa continuidade nesse tempo. Elas não podem, a cada período X de tempo, sofrer uma dissolução das regras democráticas, que é o que a gente tem em grande medida na América Latina, né? E o Brasil não foge a essa regra. Então, a interrupção desse processo democrático, ou pela não aceitação das regras, ou por qualquer outra forma de dissolução
desses poderes constituídos, eles atrapalham no processo de consolidação dessas democracias, dessas instituições. Né? E a gente tem que lembrar, o que tu falaste é também uma lembrança maravilhosa, quando a gente lembra de todo o processo de ataque à democracia, que a grande democracia mundial, que é a democracia norte-americana, colocada como a referência, inclusive pela própria literatura da ciência política, erroneamente, como o ponto a se chegar, né, e que é um problema, dado todo o processo histórico de construção que cada povo tem, é de que nenhuma democracia é garantida. A democracia é construída dia a dia. Não há democracia sem a construção de instituições fortes que a protejam. Porque toda democracia está muito clara, toda democracia é vulnerável. A democracia mais consolidada do mundo ela é vulnerável. E ela foi vulnerabilizada por um processo de criação de pós-verdade e de solidificação desse processo de pós-verdade nos Estados Unidos, muito ajudada, se a gente pode assim dizer, muito fomentada pelas grandes indústrias de mídia norte-americana que ganharam muito dinheiro nesse processo de divulgação de fake news e de consolidação de um processo de pós-verdade na América do Norte e que gerou muito dinheiro. E não só dinheiro para esses meios de mídias tradicionais, mas também muito dinheiro para divulgadores, né, CPFs autônomos, que utilizaram o YouTube para fazer fortunas. A fake news e a produção de uma era de pós-verdade virou um grande negócio. A gente tem exemplos muito claros no Brasil e nos Estados Unidos, muitos deles já presos, inclusive, de que isso deu muito dinheiro, que isso foi um grande negócio. Né? E que isso é bom lembrar e é bom salientar para o nosso ouvinte mais desavisado, que há outras formas e técnicas, inclusive, de difusão de fake news e de uma época de pós-verdade, que não recebem necessariamente esse carimbo de fake news ou de uma pós-verdade negativa. Enfim, a gente tem outras formas de técnicas que são análogas a isso, como a técnica de greenwashing, social washing, de empresas que fazem utilização de um discurso enganoso sobre feminismo, antirracismo, direitos de LGBTQIA+, discursos raciais, e que no final das contas é só um verniz, e que no final das contas não entrega de fato tudo aquilo que promete, que faz um discurso de contra-aquecimento ou a favor do aquecimento global, somente para ter algum tipo, oferir recursos e lucros a partir desse discurso, que é manipulado e que tem o interesse de enganar a população a fim de consumir determinado produto, mas no final das contas não tem validade prática no mundo prático, no mundo real, nenhuma. E que não deixam ser uma manipulação e uma deturpação da realidade, que não deixam de ser a utilização de uma fake news para oferir recursos. Eles só não estão utilizando isso para fins eleitorais, mas eles estão manipulando a realidade e eles estão prejudicando a realidade concreta de uma população como um todo. Então, André, o assunto é complexo. Então, a gente pode dizer que a nossa democracia está em risco. Tá, esse livro é maravilhoso, esse livro é ótimo. Tá. Também pode inserir na tua lista Yasha Yong, se eu não estiver enganado, eu posso estar errando o nome do autor, o primeiro nome, que é O Povo contra a Democracia. Maravilhoso também. Não sei se tu está com ele por aí, mas também é um livro muito bom. Inclusive, foi utilizado nesse semestre na disciplina de... a gente utilizou, inclusive, esse semestre na disciplina de Política Contemporânea 2 dos alunos aqui de graduação de Ciências Sociais da UFSCar. Eu estava procurando aqui, André, o livro do João César de Castro Rocha, que se chama Aí Tá em Casa, aí não está aqui no escritório.
Guerra Cultural e Retórica do Ódio. Sim, é recente até. O professor João César Castro Rocha, ele é um cara que está nas mídias sociais, é muito fácil encontrar ele em podcasts, em outras mídias, e é um cara que eu indico de olho fechado, assim, medo de que ele vai me decepcionar um dia. Ele participa do ICL, do programa do Sim, ICL. é verdade. Eu acho que eu acho que é toda segunda ou terça pela manhã tem uma participação dele, eu vejo alguns cortes dele, e sempre realmente que ele participa, ele sempre tem assim, ele parece que ele seleciona ali alguns conteúdos quando ele está estudando para poder fazer essa apresentação, só conteúdos bastante selecionados, traz alguns debates e traz algumas reflexões muito interessantes, sabe? Muito atuais. Sou fã do trabalho dele também, bem interessante. Principalmente porque esse assunto é um assunto muito complexo. Você tem que utilizar diversas fontes para ter o maior número de informação sobre isso. Inclusive, quanto mais informação você tem em relação a todo o processo de produção de uma pós-verdade, dos interesses por trás de um processo de criação de fake news, quanto mais informação você tem em relação a isso, mais capacidade de defesa em relação a isso você vai ter, né, enquanto cidadão, enquanto eleitor. Não é um assunto simples, não é um assunto fácil, em que pese ele seja corriqueiro e esteja no nosso cotidiano. De fundamental importância, é por isso que eu quero muito continuar, primeiro, né, pedir sempre a tua ajuda de outros amigos também que, assim como você, se dedicam ao tema, estudam. Então, a gente vai ter a possibilidade aqui de ter essa janelinha aqui, esse quadro, esse pequeno espaço, mas que ele é feito com muito carinho, com muita dedicação aqui pela equipe. E eu vou participar muito mais, sabe, André? Eu estava te falando que eu sempre quis participar muito mais do projeto da revista, e esse tipo de assunto que nós estamos tratando aqui, André, é algo que é do meu dia a dia, e eu fico... Qual é a minha angústia? Porque... E agora eu digo para você que a gente vai colocar muito mais na prática isso, né? Esse diálogo que a gente está tendo aqui. É angustiante eu estar me dedicando nesses assuntos. Eu tenho aqui alguns exemplos, lá em casa tem outros, e são assuntos que, de repente, André, eu não vou conseguir utilizar esses temas, esses conteúdos, dentro de ações que dentro da advocacia. Eu não vou usar. Isso aqui é um conteúdo que eu adquiro, que eu trago, que eu gosto de estudar, mas, enfim, é para outros motivos. Também eu utilizo dentro do meu trabalho, mas, na verdade, assim, é angustiante a gente estar tendo acesso a esse tipo de conteúdo, de repente não compartilhar um pouco, sabe? Então, essa janela aqui, que a gente está tendo a oportunidade de ter a tua presença hoje, a tua participação, e entre outras vezes que você já veio, você, como disse, é de casa, e também quero te convidar para outras oportunidades, inclusive quando você voltar para Belém, para a gente fazer presencial aqui nos estúdios. Eu acho que essa janela, para quem ouvir a gente, quem assistir a gente, ela é uma janela que vai estar sempre com muita boa vontade de trazer esse tipo de conteúdo, sabe? Eu sei que esse tipo de conteúdo não é um conteúdo que você vai assistir em qualquer lugar, porque isso aqui não é para lacrar. Isso aqui, então, é um conteúdo para fazer corte para lacrar, para poder falar isso ou aquilo de alguém que quer que seja. Não, a gente está falando de um assunto sério. Eu sei que muitas vezes não tem um apelo social, um apelo popular, na verdade, como muitos outros assuntos têm, né? De repente, infelizmente, mas é assim que funciona. Mas eu acho que isso não tem que desestimular a gente, tá? Eu acho que a gente tem que trazer para cá, assim, sempre que possível. A gente tem que, pelo menos, tentar fazer a nossa parte, sabe? Trazer o debate. Você consome isso, você dá aula disso, sobre isso. Você, André, tem ao seu redor outras pessoas que também compartilham com você esse tipo de conhecimento. Mas eu também queria, como você fez hoje conosco aqui, trazer esse conhecimento para o nosso público, porque a partir do momento que a gente traz esse conteúdo para dentro, para a internet, e esse conteúdo vai ficar disponível, então a pessoa pode assistir hoje, pode assistir amanhã, pode assistir daqui a 6 meses, vai estar disponível esse conteúdo.
e eu quero poder contribuir, sabe, dentro daquilo que nós podemos fazer aqui na revista, trazer especialistas, trazer pessoas como você para dentro dessa janelinha aqui e a gente bater um papo sobre assuntos interessantes, assuntos importantes para a sociedade, é o objetivo da revista, tá? É o objetivo, sempre foi a essência da revista Cidades e Negócios. Eu fui agora recentemente no TRE e aí eu tive que pedir a autorização na Ascom para poder termos aqui na revista um representante lá do TRE para tratarmos sobre prestação de contas, tá? E aí, a pessoa que me atendeu falou assim, né? Cláudio, por que cidades e negócios? É estranho, porque você vai falar sobre direito público, processo eleitoral, mas cidades e negócios me remeteu mais a questões privadas, negócios, né, empresas. Sim. Aí eu falei assim, pois é, mas o objetivo é esse. Quando o nome da revista foi pensado, foi estratégico. Cidades e Negócios era a ideia, eu tinha como ideia, justamente, junto com a nossa equipe, de a gente, vamos levar uma ideia, passar a transmitir uma ideia que a gente pode abordar tanto questões públicas que envolvam a administração pública, que é o que a gente pretende, que acaba sendo o carro-chefe, mas também a gente não pode esquecer da iniciativa privada. Por quê? Porque a combinação da iniciativa privada, do setor privado com o público, não pode continuar tendo uma imagem, um carimbo de que essa relação ela é promíscua, ela é negativa. Se tem negatividade, se tem alguma coisa de errado, então que se averigue e faça a apuração devida. Agora, eu não posso partir do princípio que existe, que seja assim essa relação. E o poder público, para ele poder executar muitas coisas, enfim, para ele buscar o bem comum, para ele buscar os seus objetivos, ele precisa da iniciativa privada, né? Para poder executar as obras, enfim, implementar políticas públicas. Então, a ideia inicial era essa. Então, a gente queria também ouvir, e eu vou fazer isso também a partir de agora, ouvir também o setor privado, porque a gente tem dentro do setor privado muitas iniciativas e exemplos também propositivos de construção propositiva de uma sociedade, tá? Mas esses debates que nós estamos fazendo aqui, eles vão ser realmente agora muito mais presentes aqui, André. E aí, a gente partindo para o final, quero te agradecer, passar a bola para você primeiro, mas de antemão te agradecer pela tua participação aqui mais uma vez, tá bom? Eu que agradeço, Cláudio. Eu já participo de Cidades e Negócios já tem um bom tempo, acho que uns mais de 3 anos, talvez, acho que desde o início. Já estive na presença de pessoas maravilhosas, com outros apresentadores, já interagi com muitos produtores da melhor qualidade dos Cidades e Negócios. Eu desejo, acho que que essa nova fase, principalmente de informação, de uma diversidade maior de informação por parte das Cidades e Negócios, seja muito exitosa. Acho que, repito, né, a democracia se faz também com informação de qualidade, com muito cuidado, né, sobre a informação que está sendo prestada. Assim como eu acredito que as Cidades e Negócios, com todos esses interlocutores, apresentadores, todos os seus textos que são divulgados, eles são muito cuidadosos, né? Eu tenho muito cuidado com toda palavra que eu falo, que eu escrevo, porque eu quero transmitir exatamente aquilo que eu falo, nem a mais e nem a menos, deixar claro, não gerar dúvida, que todo o conhecimento possa ser organizado, condensado, sintetizado e transmitido da melhor maneira possível. Eu acho que Cidades e Negócios já faz isso há um bom tempo e que possa ter êxito também ao fazer nessa nova fase, nesses novos projetos de Cidades e Negócios. Eu agradeço muito e fico à disponibilidade, fico à disposição para o que eu puder fazer, o que eu puder ajudar, contribuindo ativamente ou fazendo sugestões, enfim. Eu estou para ajudar no debate público, no bom debate público, na construção de uma sociedade mais igualitária, mais igual, mais plural,
com melhor distribuição, enfim, de todos os recursos possíveis, não só financeiros, mas de informação. A informação possibilita, inclusive, a gente ter uma vida melhor, mais saudável, mais saúde, enfim, qualidade de vida, no final das contas, que é o que a gente precisa no final das contas. É isso mesmo. André, muito obrigado, tá? E eu que agradeço. Eu aguardo, na verdade, até antes de você voltar para a gente fazer o nosso bate-papo presencial, é possível que a gente faça um outro também virtual aqui, tá bom? Beleza, fica à disposição. André. Obrigado, Cláudio. Boa tarde a todos. Tchau, até mais, Cláudio. Até mais. Gente, é isso. Tínhamos um bate-papo, a gente não conseguiu, né, reduzir o nosso tempo. Na verdade, aí, se nós deixássemos aqui, ficaríamos aqui 2, 3, 4, 5 horas. O André tem uma infinidade de conteúdos, conhecimento para poder nos passar. E aí, mas enfim, eu acredito que a gente tenha feito aqui ouviu, né, bastante coisa do grande André, muita coisa que ele estuda, trouxe para a gente. E eu agradeço a participação de vocês. Como também, se eu não falar, vão me puxar a orelha, então quero pedir para vocês seguirem as nossas redes sociais, tá bom? Nós estamos, a revista está em todas as plataformas digitais e o nosso site é cidadesnegócios.com.br. Eu agradeço a presença, a participação, a audiência de vocês todos, tá bom? Tchau!